Olá, uma boa noite a todos. Eu sou a professora Joyce e hoje eu vou estar aqui explicando um pouquinho para vocês o conceito de equações. O que é uma equação? Aqui eu já deixei descrito, né? Que a equação é uma sentença matemática que envolve o sinal de igual e ao menos uma incógnita. O que é incógnita, né? É a variável ou letra que a gente encontra sempre em expressões algébricas. Por que a gente chama de equação e não, por exemplo, de expressão algébrica? Expressão algébrica envolve apenas uma expressão. Aqui é como se nós tivéssemos duas expressões. Deixa eu trocar aqui a cor. É como se nós tivéssemos duas expressões e que elas correspondem ao mesmo valor, né? Elas correspondem ao mesmo valor. Então, nós temos uma igualdade entre elas, por isso o sinal de igual. O que significa dizer isso, né? Significa que o x que nós temos aqui, deixa eu trocar aqui, esse x, né? Nós conseguimos descobrir o valor dele, certo? Para manter esta proporção. Esse x adicionado ou somado a 4, o resultado vai dar 8. Então, aqui a gente consegue descobrir de forma lógica, né? Vou puxar aqui uma guia de pensamento. Ó, que número, né? Que seria o x nessa situação. Eu vou colocar o ponto de interrogação para a gente se organizar. Que número que somado a 4, o resultado é 8. Eu sei que se eu somar 4 mais 4, o resultado vai dar 8. Então, eu sei aqui, por lógica dedutiva, que o x é igual a 4. Mas em toda situação o x vai ser igual a 4? Não. Sempre vai depender da expressão. Por exemplo, se eu quiser escrever aqui, ó, x mais 7 é igual a 16. De novo, para a gente puxar essa linha de pensamento, né? Eu tenho que pensar aqui no número que somado a 7, o resultado é 16. Ou seja, que número que seria esse, né? Seria o 9. Porque se eu somar 9 mais 7, o resultado dá 16. Então, o x seria 9. Então, este valor aqui da nossa equação é o que a gente busca descobrir, certo? O que a gente tem que pensar no formato de equação? Eu posso buscar aqui do lado, vou desenhar aqui, tentar pelo menos, né? Desenhar como se fosse uma balança. Vai sair meio tortinho, mas é sobre isso, né? Então eu tenho que pensar numa balança. Então, se aqui desse lado eu tenho 8 e aqui eu tenho 4 mais um valor, eu tenho que fazer com que este valor aqui dê igual a 8, senão eu perco o equilíbrio, certo? Senão eu perco a igualdade, porque a balança ela só se equilibra se os dois lados possuem a mesma quantidade, ou seja, se os valores são iguais. O que eu quero dizer com isso? Porque para a gente organizar, né, para a gente descobrir valores de equação, se a gente não tiver essa linha de raciocínio, ou se os valores são mais complexos, nós precisamos ter esta linha de pensamento. De que forma que a gente consegue pensar isso, né? Vou puxar uma outra página aqui para a gente, primeiramente, discutir um pouco sobre operações inversas. Vou colocar aqui. Operações inversas. O que seriam operações inversas? São operações que se anulam, certo? Ó, vou escrever aqui. São operações que se anulam.
Vou dar um exemplo prático de uma só para vocês entenderem, depois a gente já coloca o resto. Exemplo, né? Eu vou dar um exemplo escrito. Deixa eu trocar para verde. Ó, eu tenho R$ 5. Ganhei R$ 3 ontem e gastei R$ 3 hoje. Deixa eu só concordar aqui com isso aqui. Eu vou colocar assim. Eu tinha, vou botar assim. Eu tinha R$ 5, só pra gente organizar melhor, pra ninguém se confundir. Anteontem. Vou colocar aqui. Eu tinha, foi eu tinha aqui, né? Então eu tinha R$ 5 anteontem. Ponto. Ganhei R$ 3 ontem e gastei R$ 3 hoje. Deixa eu reescrever aqui com quanto eu fiz. O que que a gente vai ter que pensar para organizar isso aqui? Eu tinha R$ 5, ganhei 3 e gastei 3. Com quanto que eu vou ficar? Eu posso usar uma lógica, certo? Olha só, eu tinha 5, eu ganhei 3, eu fiquei com 8. Eu gastei 3, eu fiquei com 5. Ou seja, basicamente, o que que a gente faz com isso daqui? Eu ganhei 3 e gastei 3. A gente pode cortar, que é o que a gente normalmente usa, né, de termo, que seria anular. Por quê? O seguinte acontece: adição e subtração são opostas. Se eu adiciono 3 e eu tiro 3 depois, eu fico como se fosse sem nada, né? É como se o ato de adicionar 3 e o ato de diminuir 3, ou seja, de eu realizar as operações inversas com os mesmos valores, eu estou anulando automaticamente uma outra, certo? Por isso que aqui sobrou o 5 que eu tinha antes. Se eu não tivesse nada, se eu, por exemplo, dissesse assim, eu não tinha nada, eu ganhei R$ 3 e eu gastei os 3, eu continuei sem nada, certo? Porque as duas operações se anulam, né? Então, é, deixa eu só complementar aqui para não confundir. São operações que se anulam com o mesmo valor, vamos supor. Com o mesmo valor. Por que eu falo com o mesmo valor? Porque se eu dissesse que eu ganhei 5 e gastei 3, ia me sobrar 2 ainda, né? Então, elas não iam se anular integralmente, né? Ia ser só parcialmente, porque ainda ia restar R$ 2 dessa operação. Então, das operações inversas, adição e subtração se anulam, né? Vou colocar aqui. Se anulam. Vou organizar isso em um outro slide. Então, aqui, quais são as operações que se anulam, né? Deixa eu colocar em verde. Vou organizar aqui, ó. Adição e subtração se anulam. Vou colocar aqui, adição e subtração. Esse aqui é o número 1, tá? Isso aqui é 1. Outras operações que se anulam, certo? Multiplicação e divisão. Eu vou colocar como tracinho, que é mais fácil. Então, ó,
multiplicação e divisão se anulam. Vou deixar um exemplo aqui bonitinho do lado. Aqui, ó. Exemplo. Ó, mais 5 menos 5 vai ficar como? Eu vou anular uma outra e vai dar zero, né? Que eu anulei uma outra. Multiplicação e divisão. Se eu fizer o seguinte, vou colocar aqui, exemplo. Tenho 3, multiplico por 2 e divido por 2. Esse sinal aqui também é de divisão, né? O que que vai acontecer aqui? Eu posso escrever aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. E 6 dividido por 2 vai voltar para o 3. Então, eu anulei as duas operações. Mantive só o que não estava mais. Como eu não tinha nada aqui além das operações, ficou zero, né? Seria isso. Terceiro, a outra que a gente tem. Vou escrever com letra, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, ó, potenciação e radiciação. Eu vou colocar. Deixa eu botar A na 3, senão vão confundirem, né? Então, aqui é potenciação e radiciação. Então, um exemplo aqui que eu vou dar disso, certo? Se eu tiver 4 elevado ao quadrado e tirado a raiz quadrada dele. Normalmente a raiz quadrada não tem índice, né? Eu vou botar aqui só para vocês entenderem. Normalmente a raiz quadrada não aparece o índice. Por que isso é importante? Porque se forem números diferentes, né? Aqui é 4 ao quadrado. Se não tiver nada na frente, é como se tivesse o 2. Lembram que eu já expliquei isso para vocês. Caso tenha um outro número diferente aqui na frente, não dá para fazer, certo? Se não aqui, olha só. Aqui eu podia fazer o seguinte já. Eu tenho um número que está sendo elevado ao quadrado e tirado a raiz quadrada dele. São operações inversas, eu consigo já anular. E o resultado seria só o 4. Eu posso observar também se eu resolver isso, né? Ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? Vai dar 16. A raiz quadrada de 16, eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo, né? Que número vezes ele mesmo, que seria o número elevado ao quadrado, que dá 16. Que no caso vai ser o 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, deu no mesmo, certo? Por que que eu tô falando isso? Porque isso aqui é muito importante para a gente aprender a parte de equação, certo? Por exemplo, por que que eu tô falando isso? Eu vou cortar esse vídeo aqui e eu volto depois, para caso acontecer algum problema, não ter que cortar.